Olá, meus amores, muito bom dia! E hoje, quinta-feira, eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a propriedade de alguns materiais. Calma, que eu já vou explicar para vocês o que é propriedade, tá certo? Mas para iniciar nossa conversa, eu estou trazendo aqui para vocês, olha só, essa imagem. E que imagem é essa? Essa é a imagem do Gepeto, né? E o que é que o Gepeto está fazendo? Ele está construindo o Pinóquio, não é verdade? E só para relembrar, todos vocês já conhecem, eu acredito, a história do Pinóquio, né? Gepeto queria muito ter um filho, né? E como ele nunca conseguiu, ele construiu um boneco para que ele representasse esse filho que ele tanto queria ter. Só que o que aconteceu? O boneco se transformou em um menino. E aí grandes aventuras foram vividas tanto por Gepeto como pelo Pinóquio. Só que o Pinóquio era um menino que gostava de mentir. E todas as vezes que ele mentia, o nariz dele crescia. Exatamente. Mas, mesmo com todas as coisas que ele passou, todas as histórias que ele viveu, né? Tudo que ele passou, no final, o Pinóquio descobriu que mentir não é legal, né? Que só faz com que ele se metesse em algumas coisas erradas, né? Exatamente. E ele, no final da história, ele entendeu que mentir não é bom, né? Que nós não devemos mentir, devemos sempre falar a verdade, não é verdade isso? Então, mas por que eu estou trazendo essa imagem aqui? Eu estou trazendo para dizer para vocês que ele é um boneco feito de madeira. E quando eu falei para vocês no iniciozinho aqui que eu ia falar sobre a propriedade dos materiais, eu vou falar sobre alguns materiais e a madeira é uma delas. Vocês sabiam disso? Vamos lá? E olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Eu trouxe exatamente alguns objetos e eu vou falar um pouquinho sobre a propriedade deles. Como assim propriedades? As propriedades é como é aquele objeto, né? Por exemplo, aqui eu estou trazendo objetos macios. Macio é a propriedade desses objetos, porque eles são macios. Ó, por exemplo, o ursinho de pelúcia, ele é macio, muito macio. Então, essa é a propriedade desse objeto, ser macio, certo? É uma característica desse objeto, né? Macio é uma característica dele, é uma propriedade, certo? Então, o ursinho, a propriedade do ursinho é porque o material que é feito ele é macio, não é verdade? O material que é feito o urso é um material macio. Aqui eu também tenho o quê? O algodão. O algodão também é macio. Exatamente. Olha só outra coisa. Almofada, né? Ó, uma almofada. Exatamente. Esse objeto é macio, certo? Mas nós também temos aqueles objetos que são ásperos. E eu acredito que vocês conhecem. Olha só. Quem conhece isso daqui? Isso é uma esponja de aço, né? Que a mamãe muitas vezes chama de bombril. Não é verdade? É aquela esponja que a mamãe gosta de lavar a louça, né? Principalmente as panelas. E eu tenho essa daqui também, ó. Tá vendo? E onde a mamãe sempre utiliza para lavar a louça, não é verdade? E o material que é feito, tanto essa daqui, essa esponja, quanto essa, né?
ela é um material áspero, né? Mas como assim áspero? Sim, quando você passa a mão, ele não é um material que a sua mão desliza, né? Você vai sentir o quê? Que ele é áspero, que se você apertar muito com a mão, né? Pode até machucar, né? Ele é áspero. E um exemplo mais fácil para vocês entenderem é aqui, ó. Todo mundo conhece que fruta é essa, né? O coco. Então aqui, ó, a casca do coco, ela é áspera, né? Quando a gente passa a mão, você pode sentir o quanto ele é áspero, certo? Eu tenho outros exemplos aqui, ó. Olha aqui. Lixa de pé, ó, esponja, né? De lavar a louça, como eu já havia falado, são objetos ásperos. E, por exemplo, a colher que a gente utiliza para se alimentar, né? Para nos alimentarmos, ela é o quê? Lisa. Essa é a diferença entre o áspero e o liso, né? O liso é aquele material que você passa a mão e a sua mão desliza. E o áspero não acontece isso, né? Lembrando que se você apertar com força, né, o atrito na sua mão pode até ferir, né? No caso do que é áspero. E só para vocês entenderem melhor, eu tô trazendo aqui a imagem de duas pedras, ó. Olha só, essa pedra é uma pedra lisa e essa aqui é uma pedra áspera. Vocês estão vendo? Ela é cheia de como se fosse buraquinhos, né? Se você passar a mão, você consegue senti-los. Diferente dessa, que é uma pedra lisa. Quando você passa a mão, você não vai sentir nada. Sua mão vai deslizar, certo? E aqui está o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, né? Olha só aqui. Objetos duros, né? É um objeto duro. A madeira, esse carrinho aqui é feito de madeira. E a madeira é um objeto duro. Vocês sabiam que a madeira era aquela árvore que o lenhador vai lá, derruba, e a partir da madeira, do tronco daquela árvore, é feito vários objetos, cadeiras, mesas, e inclusive esse carrinho de brinquedo. E olha só quem está aqui, o Pinóquio, né? Lembra que eu falei dele lá no início da nossa aula? Exatamente. O Pinóquio é feito desse tipo de material, que é a madeira, certo? Então, o Pinóquio é um boneco feito de madeira. E a madeira é um objeto duro, tá certo? E aqui, ó, só para mostrar para vocês objetos moles, né? Que na verdade não são, eu trouxe como objetos, mas assim, são coisas que são moles, palpáveis com a mão. No caso aqui, o algodão, né? E aqui algumas frutas que se você apertar, ela tem o quê? Ela é mole, certo? Não, na verdade, não são objetos, né? São as frutas. Elas são moles. Diferente do carrinho, né? Que se você pegar, ele não é mole, ele é duro. Um objeto duro, feito a partir da madeira, certo? E agora nós chegamos na nossa tarefinha de hoje, né? Que está lá na página 78 do livro. E aqui na nossa tarefinha diz assim, ó. Acompanhe a leitura que seu professor vai fazer do trecho a seguir. Então, vamos prestar bastante atenção aqui, ó, nesse quadrinho amarelo. Faço tudo isso porque tenho um esqueleto dentro de mim. Se não fosse ele, eu não conseguiria ficar de pé. Eu seria mole, mole. Lembra que eu expliquei para vocês ontem que nós, embaixo da nossa pele, nós temos o quê? Um esqueleto, né? Muitos ossos, né, que compõem o nosso corpo. E é por isso que nós conseguimos ficar de pé, né? Porque se nós não tivéssemos um esqueleto, aconteceria a mesma coisa que está escrito aqui, ó. Se não fosse o esqueleto, eu não conseguiria ficar de pé, né? Eu seria mole, mole. E agora, vamos entender aqui por que está sendo trazida essas duas imagens. A gente começou pela história do Pinóquio, agora a professora falou para mim sobre o esqueleto. Exatamente. E agora, olha só essa imagem aqui. Vocês vão pintar o brinquedo que é feito de um material mole.
Vão pintar o brinquedo que é feito de um material mole e vão fazer um X no brinquedo que é feito de um material duro, certo? Então, vamos lá, né? Lembra que eu mostrei para vocês que o algodão é um material mole? Exatamente. Olha só, essa boneca aqui é uma boneca feita de pano. Exatamente. Eu tenho até um exemplo para dar para vocês. Lembra da Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo? Alguém aí já ouviu falar nela? Ela é uma boneca feita de pano, mas não só a Emília, né? Existem várias bonecas, né? Feitas de pano, preenchidas de algodão. Então, todos esses materiais são moles, certo? Então, se a boneca aqui é feita de pano, então nós vamos fazer o quê? Pintar essa boneca, né? Deixa eu pegar aqui a cor rosa e, ó, vocês vão colorir do jeito de vocês, tá certo? Ela aqui é só para vocês saberem que vocês vão pintar essa boneca. E vocês vão fazer um X no brinquedo que é feito a partir de um material duro. Lembra que eu falei que o Pinóquio é um boneco feito de madeira? Exatamente, e a madeira é um objeto duro. Então, ó, vamos lá marcar um X no Pinóquio, que é um boneco feito de madeira, e a madeira é um material duro, certo? Não esqueça de fazer o seu nomezinho ali na última linhazinha, tá bom? E agora, o corpo humano pode ser dividido em cabeça, tronco e membros, que são os braços e as pernas, certo? Pinte o número correspondente ao número de partes do corpo humano. E aí, vamos lá? Como eu havia falado para vocês, ó, cabeça 1, tronco 2 e membros 3. Então, o corpo é dividido em 3 partes. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão marcar um X aqui, ó. Tá vendo aqui esses numerais, essa sequência de números? No numeral 3, com a ajuda da mamãe, tá bom? E se você já conhece, você vai marcar aí o X sozinho. Ou marcar o X não, pintar, tá bom? E agora aqui, ó, pinte a parte do corpo em que ficam os olhos, a boca e o nariz. Qual é a parte do corpo que fica a boca, os olhos e o nariz? Ó, lembra da musiquinha? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Então, qual é a parte do corpo que fica os olhos, a boca e o nariz? Então, vocês vão pintar aqui, tá bom? E, para encerrar a aula de hoje, muitos beijos para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.